Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia e ali perguntou aos seus discípulos: que dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Tu és Pedro, e eu te darei as chaves do reino dos céus. Queridos irmãos e irmãs, hoje a igreja com muita alegria celebra essa grande solenidade, grande festa de São Pedro e São Paulo. Essas duas grandes colunas da igreja que nós acabamos agora de ouvir, nós acabamos de poder escutar aquilo que Deus fez também através desses dois grandes homens. É bonito porque a igreja, ela chama homens limitados, homens fracos, para darem continuidade à sua missão aqui na terra. Pedro, um homem muito simples, um homem como nós conhecemos, iletrado, mas um homem que foi chamado por Deus. Deus não faz distinção de pessoas. Muito simples, família muito humilde, Deus chama Pedro para ser o primeiro dos apóstolos. Mas também Deus chamou Paulo, através da sua conversão, um homem culto, um homem inteligente, conhecedor do seu povo, da sua religião. É interessante que Deus olha para Pedro, olha para Paulo e chama os dois, tão diferentes, mas que através dos dois a igreja foi crescendo, porque a diferença de um para o outro não divergia na comunhão, não divergia na unidade. É bonito porque a gente sabe que São Paulo, esse grande homem de Deus, grande sábio, de uma família de conhecedor da religião judaica, e São Pedro, um homem tão simples, um pescador, Deus chama os dois para poder mostrar que o poder não vem dos homens, mas sim que o poder vem de Deus. Hoje nós ouvimos que de todos os temores o Senhor tem o poder de nos livrar. Foi assim que aconteceu com Pedro na primeira leitura. Ele fora preso e diz a palavra que um anjo foi até lá e libertou ele. Ele foi liberto pelo anjo. Outro ponto importante da liturgia de hoje é o nosso anjo, a intimidade com o anjo. E foi assim que aconteceu com Pedro. Pedro foi liberto daquele cárcere, daquela prisão, através do anjo. Mas diz a palavra que enquanto Pedro era mantido na prisão, a igreja rezava continuamente a Deus por ele. A igreja rezava, a igreja que é uma só, a unidade, a comunhão do povo de Deus. A igreja rezava. Enquanto Pedro estava preso, a igreja rezava continuamente a Deus por ele. Irmãos, hoje também a igreja celebra o dia do Papa. Rezarmos pelo Santo Padre. A igreja rezava continuamente por Pedro. Hoje também nós somos chamados a rezarmos continuamente pelo Santo Padre.
Hoje, na pessoa de Francisco, ontem, na pessoa de Bento, amanhã não sabemos quem será, mas hoje Deus nos deu a graça e o presente de ter Francisco como Pedro. A igreja rezava por Pedro. Hoje também nós somos chamados, nesta Eucaristia de modo muito singular, muito especial, de rezarmos por Pedro, esse grande apóstolo, o primeiro dentre os apóstolos. Nós sabemos também, e nós ouvimos o diálogo do Senhor com os apóstolos. O Senhor Jesus pergunta aos apóstolos: o que dizem que eu sou? E muitos começaram a relatar. Uns falam que é João, outros falam que é Elias, outros ainda falam que é Jeremias. E Jesus olhou para eles e perguntou: e vocês? Vocês que caminham comigo, vocês que andam comigo, o que vocês pensam a meu respeito? Quem eu sou? E diz a palavra que Pedro, ele levantou e falou em nome dos demais apóstolos: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Simão Pedro levantou e proclamou ali que Jesus era o Filho de Deus. Hoje também nós somos chamados a proclamarmos na mesma fé de Pedro que Jesus é o Filho de Deus, que Ele é o Senhor da nossa vida. Levantar em meio diante de uma multidão que não acreditam mais em Jesus, que não amam mais o Senhor, que fica mudo diante de tantas situações que acontecem. Mas Pedro foi um homem que se levantou em meio a tantos demais e proclamou Jesus como Filho de Deus. Hoje também, diante de um mundo paganizado, nós precisamos nos levantar e testemunhar na mesma fé de Pedro, em comunhão com Pedro, dizer: Jesus é o Senhor e, sobretudo, Ele é o Senhor desta nação. Ele é o Senhor da minha vida, Ele é o Senhor da minha casa, Ele é o Senhor da minha família. Jesus é o Senhor. Nós precisamos aprender com Pedro, aquele que Deus colocou à frente da igreja, aquele homem, como o padre disse no início, iletrado, um homem simples, de uma família muito humilde, mas Deus colocou à frente porque Deus foi capacitando, Deus deu a ele toda a capacidade necessária. Hoje também o Senhor chama-nos a colocarmos em prática essa proclamação que Ele é o Senhor, mesmo na nossa simplicidade, mesmo na nossa pequenez. O Senhor nos chama a proclamarmos que Jesus é o Senhor. E diz a palavra ainda que o Senhor mesmo, depois dessa proclamação, disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi o ser humano que te revelou, mas o meu Pai que está nos céus. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Essa é a palavra de ordem, é a certeza que nós temos, que a porta do inferno nunca poderá vencer a igreja. O Senhor dá uma palavra de ordem através de Pedro, e é o que sustenta a igreja. Quantas dificuldades a igreja já viveu, já passou, quantas dificuldades a igreja passa, mas ela permanece de pé, porque quem sustenta a igreja não é o ser humano, mas é o Espírito Santo. Quem sustenta a igreja é o próprio Cristo Jesus. Depois também o Senhor vai dizer a Pedro: eu te darei as chaves do reino dos céus. É interessante, eram tantos apóstolos, por que o Senhor falou que vai dar a Pedro? Será que Pedro era melhor do que os demais? Não, a questão não está aí em um ser melhor do que o outro, mas Pedro é o sinal de unidade entre os demais. Pedro fazia comunhão, a unidade, e aí está o diferencial, é entregue a um para poder mostrar que a igreja é uma, a unidade, a comunhão, e Pedro ali era a comunhão da igreja com o próprio Cristo Jesus. A comunhão respondia pelos demais apóstolos, porque Deus conferiu a ele esse mandato, essa missão. Mas então é importante nós termos isso, não é por privilégio, não é por ser melhor, mas é por comunhão. A igreja é una. E depois o Senhor ainda vai dizer: Pedro, tudo o que ligares na terra será ligado no céu, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Hoje também nós podemos proclamar esse sacramento,
que talvez agora estamos passando por um tempo bem difícil, até para a gente poder sentir um pouco mais a importância que é o sacramento da reconciliação. Nesse período de pandemia, a dificuldade que temos de podermos confessar sacramentalmente. Hoje, a Igreja nos mostra também, através desse Evangelho, da importância e fundamenta na palavra esse grande sacramento, que é justamente o sacramento da reconciliação também. O que ligares na terra será ligado no céu. O que desligares será desligado. Naquele momento que o sacerdote está absolvendo, o Senhor está ligando aquele homem, aquela mulher, à comunhão com Deus, à comunhão com o céu. E quando desliga, está desligando, não porque na verdade o padre quer isso, mas porque talvez não está preparado para aquela confissão ou para receber aquela absolvição sacramental. Hoje, meu irmão, minha irmã, e até mesmo continuando, sendo que no Evangelho de João, o próprio Senhor vai dizer: aqueles que perdoarem os pecados, eles serão perdoados. Aqueles que não perdoarem, serão retidos. O perdão, o Senhor concedeu aos apóstolos. Por isso, hoje também é um dia de refletirmos sobre esse sacramento tão importante. Muitas vezes temos facilidade para nos confessar e vamos protelando, vamos deixando para depois. Hoje estamos sentindo como é a real necessidade do sacramento da confissão. Portanto, irmãos, hoje é dia de celebrarmos com muita alegria dia de São Pedro e dia de São Paulo. Essas duas grandes colunas da igreja, esses dois homens tão diferentes, mas tão unidos com Cristo Jesus. A beleza está não na uniformidade, mas a beleza está na unidade, na comunhão. Não precisa ser iguais, mas tem que haver a comunhão, a unidade. Unidade na diversidade, sem deixar de ser aquilo que a pessoa é. Mas a comunhão, a unidade, não pode deixar de existir. Dentre os discípulos, tantos ali, os 12, com certeza, nenhum deles era igual. Todos diferentes, porém a unidade e a comunhão reinava entre eles. E ele, Pedro, foi aquele homem, aquela coluna que Deus colocou para poder levar a comunhão e a unidade àqueles demais e a toda a igreja. Possamos no dia de hoje pedir a intercessão de São Pedro e São Paulo, que foi um grande missionário da igreja, um homem que combateu o bom combate, que perseverou em tamanho as dificuldades vividas, um homem que não voltou atrás depois que conheceu Jesus, um homem que sofreu, um homem que padeceu, mas permaneceu firme. Essa grande coluna que é esse grande apóstolo Paulo, esse homem de fibra, que possamos ter a comunhão com Pedro e a fibra de Paulo, e esses dois juntos vivermos assim no profundo amor a Deus, no profundo amor à Igreja de Jesus Cristo. Que São Pedro e São Paulo intercedam por nós nesse tempo que estamos vivendo, para que possamos ser um com Cristo Jesus e cheios de fibra, para não voltarmos atrás na missão que o Senhor nos confiou. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.